Olá pessoal, nessa videoaula eu vou apresentar para vocês o comando for. Esse comando for é um comando que faz laço de repetição. E eu vou apresentar primeiro a sintaxe dele e depois resolver um problema, né, mostrar um exemplo de uso desse comando for. Vamos lá então. O comando for, né, a sintaxe dele é bem simples, né, apesar de ter que ser decorada, mas ele é bem simples. Eu ponho o comando for. Vou abrir parênteses e fecho parênteses lá no final. E aí eu tenho três parâmetros aqui, ó, a inicialização, a condição e o incremento. E aqui dentro do for vão os comandos. Né? O que faz o comando for? Ele vai fazer um laço de repetição um determinado número de vezes. Né? Então, só para ficar mais fácil, vou explicar usando esse exemplo aqui embaixo. Olha, declarei uma variável x, né, do tipo inteiro, e aí fiz lá um comando for com o x começando valendo 1. Então, o x começa valendo 1. Este comando for, os comandos que tiverem aqui dentro, eles vão ser executados enquanto o x for menor ou igual a 100. Ok? Ou seja, esse comando for vai ser executado 100 vezes. Né? Ele começa do 1, vai ser executado enquanto o x for menor ou igual a 100. E como que ele vai sair do 1 e vai até o 100? Com x mais mais, ou seja, acrescentando de 1 em 1 em x. Tá? O x vai ser incrementado de 1 em 1. O que ele vai fazer a cada passagem desse meu for? Ele vai imprimir na tela o valor de x. Ó. Bem simples, né? É um exemplo bem simples de uso do comando for. Vou fazer aqui agora um exemplo no dev, só para a gente poder executar e visualizar a execução disso. Tá? Só incluir aqui as bibliotecas que eu vou trabalhar. O stdlib para poder usar o system pause. E eu vou criar aqui, ó, int x for x igual a 1, enquanto x for menor ou igual a 100. Na realidade, esse aqui é aquele exemplo que está no slide, tá? E x mais mais, ou seja, vai passar de 1 em 1. O que eu vou fazer? Vou imprimir o percentual de x, ou seja, vou imprimir na tela o valor de x. E vou fazer aqui uma pausa após a execução, correto? Então, olha lá, visualizando a execução, o que vai acontecer? Ele vai imprimir aqui na minha tela os valores que vão de 1 até o 100, usando o for para isso. Né? Lá. Então, começa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vem na sequência até o 100, correto? Se eu quisesse, por exemplo, que imprimisse um em cada linha, bastaria eu colocar um barra N aqui, né? E ele iria fazer usando o barra N. Tá vendo lá? Então, ele começa no 1 lá em cima e vai imprimir até o 100, correto? Então, o comando for, ele serve para isso. Serve para criar um laço de repetição onde eu já sei qual é a situação inicial e eu já sei quantas vezes eu quero repetir. Nesse caso, por exemplo, eu quero repetir 100 vezes. Eu já tenho o valor inicial, que é 1, já tenho o valor final, e eu vou fazer a execução disso, tá certo? Aqui eu tenho outras possibilidades. Ó. Uma possibilidade eu fazer, em vez de incrementar de 1 em 1, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, x igual a x mais 2. O que ele vai fazer? Em vez de imprimir de 1 em 1, vai pular de 2 em 2. Tá? Então, quer ver? Ó, vou rodar aqui só para vocês visualizarem o resultado da execução. Tá vendo? Ele começa no 1, depois vai para o 3, para o 5, para o 7, para o 9, vai saltando de 2 em 2. Por quê? Porque eu coloquei que o incremento dele vai ser de 2 em 2. Se eu quiser colocar incremento de 20 em 20 aqui, eu posso? Posso. Posso colocar incremento aqui o quanto eu quiser, tá? Ou seja, a forma que eu quiser aqui lá. Então, imprimiu 1, 21, 41, 61, 81. Quando ia dar o 101, já não era menor mais, ele já não imprimiu. Correto? Uma outra coisa que é importante aqui é que neste caso eu pus um comando só dentro do for, mas eu posso colocar quantos comandos eu quiser, desde que eu coloque aqui, ó, abrir chaves e fechei chaves, tá? E aí todos os comandos que eu quiser eu posso colocar aqui dentro do meu for. Por exemplo, posso aqui fazer a leitura de um valor,
posso imprimir um novo valor na tela, posso fazer cálculos, posso fazer o que eu tiver necessidade, tá? Vou colocar só um printf aqui, só para poder mostrar que eu realmente posso ter dois comandos. E aqui eu vou dar um espaço, tá? Só para vocês visualizarem o trabalho com dois comandos dentro do for. Então lá, valor 1, valor 21, 41, 61 e 81, tá? Lembrando que a gente está pulando de 20 em 20 aqui, ok? Então, quando eu ponho x++, é a mesma coisa, também devo colocar aqui, né? X igual a x mais 1, correto? O resultado da execução de x++ ou x igual a x mais 1 vai ser exatamente o mesmo, não tem problema algum. Uma observação importante é o seguinte, dessa forma que nós fizemos ele crescente, né? Ele está indo do 1 até o 100. Mas eu posso fazer o contrário também, ó. Vai começar com x valendo 100, vou executar enquanto o x for maior que 0, eu vou fazer o quê? X igual a x menos 1. Então ele vai decrescer o valor, em vez de ser em valor crescente. Se eu colocar um salto a linha aqui, senão fica difícil de visualizar, né? Então lá, se eu vier aqui em cima, ele começou no 100, foi fazendo 99, 98, foi decrescendo o valor, enquanto o x for maior que 0. Então, ou seja, chegou no 1, ele parou a execução, correto? Então, eu posso fazer o for tanto com o valor subindo, quanto com o valor descendo, né? Crescente e decrescente, tá? Posso ter mais de um comando dentro do for também. E o importante é que o uso do for, desse laço de repetição, é para situações, é para casos onde eu já tenho um número determinado de repetições, né? Ou seja, eu tenho aqui uma situação estabelecida já. Ó. Eu sei que ele vai começar no 100 e vai até o 0. Tá? Já está estabelecido isso. Antes mesmo de executar, eu já sei qual que vai ser o resultado da execução. Correto? Então, novamente é bom vocês testarem esse comando e fazer, implementar esse exemplo aí, visualizar isso funcionando, para depois não ter nenhuma dúvida.